Oi, turma. Agora a gente vai para a segunda parte dessa aula introdutória, né? E eu vou começar, então, falando para vocês sobre alguns movimentos políticos. Opa, calma aí. Alguns movimentos político-econômicos, na verdade, que influenciaram nessa questão ambiental na década de 70, tá? E o primeiro deles, na verdade, foi uma reunião que foi organizada pelo Clube de Roma, que é uma entidade que reúne aí pessoas super importantes de diversos países do mundo, mas são bastante representativas de uma elite econômica, né? Então tem pessoas muito ricas e relacionadas à indústria do petróleo, né? Os Rothschild dos Estados Unidos, né? Estavam por trás desse Clube de Roma e diversas outras personalidades aí, né? O que que aconteceu nessa reunião do Clube de Roma? Nessa reunião teve várias discussões, né, falando sobre problemas ambientais, né, como energia, poluição, saneamento, saúde, ambiente, tecnologia, mas o que ficou muito marcado dessa reunião foi a questão discutida sobre o crescimento populacional, né? Por quê, né? Desse encontro derivaram discussões baseadas naquele ideal malthusiano, né? De que se a população crescer demais, o planeta não dá para todo mundo, né? E aí, essas ideias aí, originadas desse encontro aí do Clube de Roma, elas foram denominadas como neomalthusianas, né? E elas atribuíam a responsabilidade sobre o crescimento da população mundial de forma excessiva aos países pobres, né? Assim como também a destruição ambiental do país, né? Que lá, foi em 68 esse encontro aí do Clube de Roma, né? Mas ele deu origem a essa publicação chamada Os Limites do Crescimento, né? Que foi capitaneada aí por essa autora, Donella Meadows, né? E foi publicado em 72, tá? Esse estudo, né, bancado aí pelo Clube de Roma, ele foi bastante criticado porque, na verdade, assim, atribuir aos países pobres, né, toda a responsabilidade sobre os danos ambientais que o planeta vinha sofrendo e sobre a superpopulação, na verdade, é uma postura, né, que despolitiza a questão de que o mundo desenvolvido ele consome numa escala infinitamente maior do que os países pobres, né? Tanto que existe aquela famosa frase, né, que se o planeta inteiro consumisse como os Estados Unidos consomem, a gente precisaria de 3 planetas Terras, não é isso? E, e a gente sabe, né, que essa ideia aí de neomalthusianismo e de despolitização, né, de não entender, na verdade, que os países industrializados eles consomem muito mais recursos naturais, poluem muito mais o meio ambiente, né, e causam proporcionalmente muito mais danos, né, ao meio natural do que os países pobres, é uma forma de encarar que não é real, né? Não está baseada na realidade, né? Então também não politizavam a questão do colonialismo, né? Que os países ricos, na verdade, eles depredaram e, na verdade, saquearam muitos bens do mundo subdesenvolvido, né? E dessa forma foi que eles conseguiram alavancar sua própria riqueza, né? E a destruição ambiental ela fica nos países pobres, né? A gente sabe muito bem o que é isso. Não preciso nem explicar demais, né? Mas o fato é que, né, assim, pela primeira vez, talvez chamou a atenção de forma mais consistente sobre a finitude dos recursos naturais,
né? Embora esse pensamento neomalthusiano e de despolitização e descontextualização sobre o funcionamento do nosso sistema econômico, né, possa ser duramente questionado, né, e deva ser duramente questionado, a ideia de que os recursos naturais do planeta Terra são finitos é uma ideia que deve ser considerada e que teve bastante desdobramentos dali em diante, tá? Outra coisa que aconteceu, né, na década de 70 mesmo, em 73, né, foi que a OPEC, né, a Organização dos Países Produtores de Petróleo lá do Oriente Médio, identificou, né, a grande dependência do petróleo lá por parte dos Estados Unidos, né, que queria diminuir o preço do petróleo, e a OPEC simplesmente embargou a venda do petróleo lá para os Estados Unidos, e isso deu um desequilíbrio aí na economia mundial que foi gigantesco, né? Faltou energia para o mundo inteiro, na verdade. E aí aumentou o preço do petróleo e gerou essa crise, né? Então, pela primeira vez, a economia mundial passou a perceber a gravidade da dependência de uma fonte de energia, principalmente, né, que era o petróleo, né, que era um recurso natural finito, né? O petróleo ele não é um recurso renovável, né? Ele é uma fonte de energia fóssil, né, que leva milhões e milhões de anos para se compor, né, em camadas profundas ali da, da superfície terrestre, né? Com isso, né, com esse embargo do petróleo, o que foi que aconteceu, né? Acabou surgindo uma agência internacional de energia, né? E o que que essa agência internacional de energia fez, né? Ela surgiu para desenvolver pesquisas sobre fontes alternativas de energia, né? A fim de que se pudesse reduzir a dependência tão grande de um combustível fóssil limitado, né? E que essas fontes pudessem gradativamente substituir o uso do petróleo na movimentação da economia mundial, tá? Agora eu vou falar um pouco para vocês sobre os diversos encontros ambientais e alguma iniciativa intergovernamental também que aconteceram, então, a partir da década de 70, né? A gente viu que, ó, em 72 teve a publicação do relatório lá da Donella Meadows, né, os limites do crescimento, também teve o embargo do petróleo, né? E aí em 72, que é o mesmo ano, aconteceu o primeiro encontro ambiental, né, realizado pela ONU lá em Estocolmo, na Suécia, né? E nesse primeiro encontro, né, foi a primeira vez que se discutiram, então, assuntos relacionados às mudanças climáticas, né? Muito mais aí falando sobre efeito estufa e aquecimento global, lá já em 72, né? Então, olha quanto tempo já que a gente está nessas discussões, né? Nesse encontro também se discutiu sobre a qualidade da água, né? Isso está bastante relacionado com aquela publicação lá do The Tragedy of the Commons, né? Que é a utilização dos bens comuns, né? A questão do uso de pesticidas também na agricultura estava bastante em alta aí, né, com aquela publicação lá da Primavera Silenciosa e todas essas discussões que vinham falando sobre pesticidas, na verdade, desde a década de 40, né, os estudos também dos cientistas que apontavam a ligação do uso de pesticidas com o aumento da incidência de câncer, né, nas pessoas, né. E além disso, a questão do lançamento de metais pesados na natureza, feito principalmente pela indústria, né, pela mineração, né, que também degradam o bem comum, né, o meio natural, que pode ser também a água, né. Então, nesse primeiro encontro, tiveram 113 países, né, e aí, nesse primeiro encontro, na verdade, houve uma divisão ali entre países preservacionistas e desenvolvimentistas, né? E muito também em função daquele relatório lá do Clube de Roma que atribuía
a responsabilidade pela degradação ambiental aos países pobres, né? Então, nesse grupo aí de 113 países que se dividiam entre preservacionistas e conservacionistas, né? Os preservacionistas, eles eram os países desenvolvidos, né? Os países ricos do mundo. E o que que eles queriam? Eles chegaram a propor, inclusive, o cancelamento do uso do petróleo como fonte de energia e estancar o nível de crescimento econômico, não crescer mais economicamente. E os países desenvolvimentistas, que eram principalmente o grupo de países pobres, né, que não tinham atingido o desenvolvimento como esses países ricos já tinham, né, eles não concordaram com esse pensamento e não concordaram em colaborar com isso, parando o seu crescimento, porque em função de todo o processo que foi, né, desde lá do começo das grandes navegações né, que deu origem ao colonialismo, né, à exploração colonial e tudo, e que esses países pobres, na verdade, são os países que foram colônias, né, desde aquela época. Então, eles não concordaram que eles deviam, naquele momento, 72, parar o seu crescimento, porque era uma questão muito, muito injusta, né, no entendimento ali desse grupo de países que se reuniu para discutir coletivamente, né. Mas desse encontro, né, saiu o entendimento, então, de que saiu essa declaração, que foi um documento, né, falando sobre o meio ambiente humano, né. Então, a partir dali, a gente já tem essa integração forte, né, que não separa mais o homem, o ser humano, né, do meio natural, né. Então, o fato de existir uma declaração que aborda o meio ambiente humano é um entendimento coletivo no sentido de dizer que o homem, o ser humano, prefiro falar ser humano do que homem, que fica parecendo que é só homem e mulher, não, né? Que o ser humano, ele vive integradamente com o meio natural e sim, ele transforma o meio natural e degrada o meio natural, né? Então, foi esse entendimento dessa primeira conferência de 72 lá de Estocolmo. Em 87, né, e essa aqui foi uma iniciativa, não foi propriamente uma conferência, mas foi um estudo, né, solicitado pela ONU, e quem encabeçou esse estudo foi a Gro Harlem Brundtland, né, que era a primeira-ministra da Noruega, e que deu origem, né, a um estudo que ficou super conhecido, né, como relatório Brundtland, ou então esse relatório aqui, O Nosso Futuro Comum, que é de 1987. Nesse relatório, né, se entendia que todos os países deviam fazer um esforço comum, então, por um modo de desenvolvimento, né, que fosse integrado com a natureza e com o aspecto social, né? E aí se cunhou o termo tão conhecido hoje que é o desenvolvimento sustentável, né? E a definição de desenvolvimento sustentável, segundo esse relatório Brundtland, é o desenvolvimento que satisfaz as necessidades presentes sem comprometer a capacidade das gerações futuras de suprir as suas próprias necessidades. No meu TFG, que era o meu TCC da Faculdade de Arquitetura, eu estudei bastante criticamente esse termo desenvolvimento sustentável, né, pensando no uso que muitas organizações passaram a fazer dele, né, de forma irresponsável, na verdade. E ele pode ser bastante criticado, né, e tudo que adveio pode ser bastante criticado, né, mas esse relatório Brundtland, ele é um marco aí nessa trajetória, né, de todo o pensamento e de todos as tentativas de acordo internacionais, né, sobre a questão ambiental, né. Outra iniciativa, né, que foi capitaneada aí pela ONU é o IPCC, né. Vocês já devem ter ouvido falar do IPCC, porque o IPCC é aquela entidade que publica relatórios sobre a situação do clima mundial, né. Então, o IPCC, o que que ele é? Um painel, né? Ele é um painel intergovernamental sobre as mudanças climáticas. Foi aberto em 88. 88 foi que começou a funcionar, né?
E o IPCC, ele não é uma entidade que ele próprio faz pesquisa, né? Mas o que ele faz? Ele reúne pesquisas dos principais cientistas do clima do mundo, de diversos lugares, de diversas universidades, de diversas organizações, né? E ele, reunindo todos esses trabalhos científicos, ele consegue ter um panorama sobre o estado atual do clima. E é isso que ele divulga nos seus relatórios, né? Então, no último relatório, que é o quinto relatório, que foi lançado em 2014, esse relatório foi composto pelo trabalho de 830 pesquisadores principais, mais de 1.000 pesquisadores assistentes que ajudaram esses pesquisadores principais, cada um na sua universidade, cada um no seu país, cada um no seu local de trabalho, não em um local, né? O IPCC não é um local, né? E esse relatório foi revisado por mais de 1.000 pesquisadores revisores, né? Esse é o procedimento científico, né? Tudo que é aceito cientificamente, na verdade, passa por uma grande revisão aí de um número de pessoas que são muito especializadas no conhecimento naquela área, né? Então, por isso, assim, a ciência, ela trabalha com verdades provisórias, né? Que são as melhores verdades que a gente pode afirmar naquela condição, naquele momento que a gente tem da evolução da ciência, né? Então, esses estudos sobre o clima são estudos muito rigorosos, né? E com fontes de dados, na verdade, que se validam, né? Porque elas são muito semelhantes, os levantamentos são todos muito semelhantes para que o IPCC possa afirmar o que ele afirma nesses relatórios que ele publica, né? E no quinto relatório, que é o de 2014, se afirma que as mudanças climáticas são com grande certeza, com grande chance de certeza, né? Eles não dão 100% de certeza, mas eles dão uma probabilidade altíssima de certeza de que essas mudanças climáticas estão sendo causadas pela atividade humana, atividade econômica humana, tá? Eu nem diria humana, só econômica humana. E que os próximos 30 anos, o comportamento da economia mundial nos próximos 30 anos vai ser determinante, né, para a condição climática da Terra até o ano 3000. Por que isso? Porque a condição da atmosfera, ela é possível de ser alterada, mas é muito lento, né? A nossa possibilidade de alterar a composição da atmosfera, de limpar essa atmosfera, né? Então, tudo que a gente fizer, né, agora, de 2014 até 2044, que são os 30 anos aí que eles estão falando, vai impactar provavelmente no clima da Terra até o ano 3000. Então, é muita coisa, né? Depois lá de Estocolmo, na verdade, teve um encontro, né, em Joanesburgo. Ah, não, Joanesburgo não, Joanesburgo vem depois. Depois de Estocolmo, 20 anos depois de Estocolmo, teve a Eco 92, né? Ou Rio 92, que foi a Conferência sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento, também conhecida como Cúpula da Terra, né? E essa conferência da ONU, ela foi importantíssima, assim, foi uma das conferências que foi aqui no Brasil, no Rio de Janeiro, né? Era o governo Collor naquela época, foi uma das conferências da ONU que teve mais resultados e que se chegou aos maiores entendimentos determinantes, assim, para o que a gente tem de discussões e de acordos ambientais até hoje, né? Então, lembra lá naquela primeira conferência de 72, né? Que os países se dividiram entre países preservacionistas e desenvolvimentistas, né? Muito em função daquelas discussões lá do Clube de Roma, dos limites do crescimento, né? Que atribuíam a questão da degradação ambiental e da superpopulação da Terra aos países pobres, né? E que foram duramente criticados, né? Então, lá em 72 deu esse racha, né, entre os dois grupos de países, e aqui, né, na Cúpula da Terra, na verdade em 92, né, essa questão veio muito à tona, né, então essa diferença, né, do desenvolvimento entre os países do Norte e os países do Sul, né,
ficou gritante, né, essa questão da pobreza do hemisfério sul, da degradação ambiental, né, em função desses processos coloniais também, né, e teve muita participação social em movimentos paralelos aí, se vocês pegarem vídeo de YouTube, Eco 92, Teve vocês vão muita ver, né? participação Foi bonito social de ver, né? nessa Rio Teve 92, né? muita gente que veio, até o Dalai E Lama pela primeira veio. vez, né, se fizeram presentes nessas conferências da ONU, né, as organizações não governamentais, né, que hoje a gente chama de organizações da sociedade civil, e que conseguiram, de fato, ter alguma influência na pauta dessas discussões, né? Tiveram muitas conferências paralelas ali na Rio 92, né? Foi um evento muito grande, né? E se chegou à conclusão que a humanidade e todos os países participantes deveriam garantir, né, o desenvolvimento sustentável dali por diante, né? Então, sobre a questão do clima também, né? Teve um importante reconhecimento, né, de que o sistema climático é um recurso compartilhado. Olha aquela ideia lá do commons, né? É um recurso comum, né? Planetário, cuja estabilidade pode ser afetada por atividades humanas, industriais, agrícolas e pelo desmatamento, que liberam dióxido de carbono e outros gases, chamados de gases de efeito estufa, que aquecem o planeta Terra. Isso aí foi declarado lá na Rio 92, né? Na Eco 92. A partir da Eco 92, o que, que foi decidido lá, né? Então, que periodicamente se deveriam organizar convenções sobre a biodiversidade no planeta Terra, né? Que a biodiversidade vem diminuindo no planeta Terra, né? Outra decisão que deveriam ser organizadas convenções sobre o clima, né? Da Terra, né? Dali por diante, porque era uma questão premente já, que já a humanidade deveria começar a lidar a partir daquele momento, né? Decidiu-se também sobre o uso sustentável das florestas, né, considerando que tanto o derrubamento de florestas nativas, florestas em pé, quanto a sua queimada, né, são fatores que contribuem e muito para a degradação da atmosfera, né, e consequentemente do clima da Terra, né. Foi estabelecida a Agenda 21, né, que é um documento muito famoso lá da Rio 92, né, que tinha diversas diretrizes, né, estabelecidas que deveriam ser cumpridas por todos os países, relacionadas ao desenvolvimento, né, dos países, mas considerando a preocupação ambiental e a justiça social para que a gente chegasse no século XXI, que é o século que a gente está agora, né, em condições muito melhores de desenvolvimento, muito mais equilibradas ambientalmente e socialmente, né? E se fez também a Carta da Terra, na Rio 92, né? Depois da Rio 92, depois de 5 anos da Rio 92, foi necessário fazer uma nova conferência, ela não ficou nem muito conhecida, mas depois da Rio 92, as ações todas que foram combinadas, que foram acordadas lá, elas não tiveram tanto andamento assim. Então, fizeram uma conferência 5 anos depois, né, para falar principalmente da questão do clima. E essa conferência, depois de 5 anos da Rio 92, ela acabou dando origem ao Protocolo de Quioto, que eu vou falar mais para frente para vocês, tá? Porque a questão do clima começou a realmente ser um motivo de preocupação grande lá na Rio, desde a Rio 92. 5 anos depois, nessa nova conferência, essa questão foi a principal e desembocou lá no protocolo, no encontro de Quioto, que deu origem ao Protocolo de Quioto, que eu vou falar para vocês. Então, depois de 10 anos da Eco 92, Rio 92, aconteceu essa conferência de Joanesburgo, que não foi lá, assim, uma grande conferência, né? Mas eles reforçaram aí as metas para a preservação da biodiversidade e também na melhoria do acesso das populações mundiais à água potável, né? Até o ano de 2015. Depois da Joanesburgo, né, que era Rio mais 10, veio a Rio mais 20, a conferência que aconteceu em 2012 no Rio, né?
a Conferência da ONU sobre Desenvolvimento Sustentável. Essa conferência foi bastante criticada, porque o que aconteceu ali, né, foi que logo depois da crise econômica de 2008, 2009, que quebrou os mercados, principalmente nos Estados Unidos, mas quebrou a economia mundial, né, e teve efeitos aqui também, óbvio, né, fizeram uma conferência super luxuosa no Rio, né, com diárias caríssimas, né, para chefes de Estado, luxo, para lá e para cá, mídia, né, tudo isso, e foi super criticada, né, por essa utilização de recursos para falar de questões ambientais, causando um super impacto ambiental, né. Mas se discutiu bastante nessa conferência lá de 2012, né, a proteção dos recursos naturais, mudança de padrões de consumo, a necessidade de reutilização, né, de bens materiais e reaproveitamento, né. Também falou-se bastante sobre erradicação da pobreza e diminuição das desigualdades sociais, né. Só que essa conferência ela foi considerada um fracasso, assim, porque ela não chegou de fato a grandes compromissos nem metas dos países, né. E os países ricos, eles não quiseram financiar o desenvolvimento dos países pobres, né, como em algumas outras conferências anteriores eles haviam se proposto a fazer, diziam eles, em função dessa crise econômica que ainda estava influenciando aí o desenvolvimento da economia mundial, né. Foi lançado um documento chamado Futuro que Queremos e também foram lançados Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU, né, que a gente sempre vê por aí uma planilha bem coloridinha com vários objetivos do desenvolvimento sustentável, acesso à água potável, saúde, educação, entre outros lá, né. Agora eu vou falar um pouquinho para vocês sobre os protocolos ambientais, né? A diferença entre esses encontros que eu falei agora, anteriormente, e os protocolos é que nesses encontros tem muitas discussões conceituais, né? E tem encaminhamentos em comum acordo, né? Que na verdade são muito abertos, assim, né? Não é um termo de compromisso que os países assinam e efetivam ali se comprometendo a alcançar de fato, né? São diretrizes nesses encontros lá da ONU, que estava em verdinho, né? São diretrizes comuns pensando nos objetivos de desenvolvimento, no desenvolvimento sustentável que os países devem tentar alcançar, né? Já os protocolos ambientais não, são acordos, né, que os países assinam entre si, se comprometendo com metas específicas e com resultados, né, visando sempre uma questão que precisa ser resolvida internacionalmente. Então, precisa ser resolvida por todos os países, porque se refere principalmente à utilização de algum bem comum, né? Muito daquela ideia lá do Harding, né, da utilização regulada, regulamentada de um bem comum, né? Então, o primeiro deles foi o Protocolo de Montreal, né, que foi estabelecido em 87. E esse Protocolo de Montreal, né, o que que ele abordava a questão da destruição da camada de ozônio, né, que vinha acontecendo aceleradamente em função daqueles gases muito utilizados em sistemas de refrigeração, como ar-condicionado, como geladeira, são aqueles gases CFC e HFC, né? E esse protocolo de Montreal, de 87, ele reuniu 197 países e ele conseguiu um grande acordo internacional, né? Com metas muito específicas desses países, se comprometendo, então, a eliminar, né, paulatinamente da sua produção industrial a utilização desses gases que prejudicavam de fato a camada de ozônio. E a camada de ozônio, qual a importância dela, né? Ela é um filtro, né, para esses raios UVB que vêm lá do sol, né, que causam câncer de pele, né? Então, assim, se a Terra fica sem a camada de ozônio, né, é uma questão muito danosa, né, principalmente para a espécie humana, né, que vai ser muito afetada aí por essa incidência altíssima de câncer, né, de pele. Hum, então, o Brasil, né, o Brasil entrou nesse protocolo de Montreal
e ele já conseguiu uma redução imensa, né, na utilização desses gases aí de HCFCs, né, e ainda tem metas para serem cumpridas até 2021 e pode ser que ainda aumente essas metas. A cada ano vai ficando mais restrita a possibilidade de utilização desses gases e também a possibilidade de importação e exportação, né? A cada ano vai ficando mais difícil a possibilidade de comercialização desse tipo de gás, né? E a redução dessas substâncias foi grande, então, desde esse protocolo de Montreal foi muito grande, né? E em 2017 teve uma nova medição aí desse buraco da camada de ozônio e ele chegou no seu na menor área desde então, né? E hoje tem uma preocupação muito grande ainda, porque, né, em algumas medições que foram feitas recentemente, se constatou que a permanência é constante ainda desses gases na atmosfera, né? E pode ser principalmente em função da industrialização, dos processos industriais em alguns países, né? E essa é uma preocupação, então, que continua acontecendo, tá? O segundo, né, protocolo que eu vou falar para vocês é o protocolo de Kyoto de 97, que é a COP3, né? Essas COPs são chamadas de conferências das partes, né? E elas, na verdade, são a cúpula daquelas conferências do clima, né? Uma reunião entre os países que vão realmente chegar a acordos que eles vão assinar se comprometendo a tomar algumas medidas com metas específicas, então, em uma assembleia comum, né, de todos os países, né. Por que que foi em Kyoto, né, esse protocolo de Kyoto foi assinado? Foi porque Kyoto era uma cidade super poluída do Japão, né, e as autoridades resolveram chamar atenção para isso, né, e Kyoto, depois dessa dessa COP3, né, e que deu origem ao Protocolo de Kyoto, ela mudou radicalmente, assim, hoje ela é uma cidade que tem uma qualidade ambiental altíssima, e foi importante para eles, né, em relação a essa qualidade ambiental que se transformou radicalmente lá na cidade, né, virou realmente uma referência. Esse Protocolo de Kyoto é sobre a questão das mudanças climáticas, né, então, ele estabeleceu metas em um documento em que os países tinham que assinar, se comprometendo, né? E o que que era, né? O que que eles estavam se comprometendo com o quê? Com a redução dos gases de efeito estufa, né? Os GEE. Quando a gente fala GEE, é gases de efeito estufa, né? Que é tanto o gás carbônico, CO2, né? Quanto o gás metano, que é o CH4. E tem outros que a gente vai falar mais para frente. Lá no protocolo de Kyoto, né, em função daquelas discussões entre países desenvolvidos e países pobres, né, que na época era o país em desenvolvimento, né, que hoje já não é mais, a gente pode diferenciar entre norte e sul, né, o norte global e o sul global, né, que são os países que foram colônias, né. Lá no protocolo de Kyoto, a meta de redução foi estabelecida para os países desenvolvidos e não para os países do sul global, os países pobres, né? Então, quem tinha meta lá no protocolo de Kyoto eram os países ricos, né? Lá no protocolo de Kyoto que foi definida a questão de crédito de carbono, né? Então, tinha um sistema aí de economia, né? Então, se você emitir carbono abaixo da sua meta, né? Você tem direito a créditos de carbono, né? E criaram um mercado mundial de créditos de carbono que era negociado na bolsa de valores e tudo, né? E também criaram um conceito que é o de mecanismo de desenvolvimento limpo, né? Que é de utilização de fontes de energia limpa, né? Predominantemente no mundo, né? Em substituição ao uso de combustíveis fósseis como petróleo e como o carvão mineral, né?
E aí o que aconteceu, né? Os dois principais países poluidores, né, e líderes aí da economia mundial, que foram os Estados Unidos e a China, eles não aderiram, né? É, a China, ao longo do tempo, ela aderiu depois ao Protocolo de Quioto, né? E hoje, o que acontece? A China, na verdade, ela encabeça muitas iniciativas de pesquisa sobre fontes de energia alternativa, né? Por quê? Porque a meta, né, de todos esses países em assembleias intergovernamentais é a de eliminação total da utilização do petróleo como fonte de energia até 2100, né? E isso foi um acordo que foi estabelecido pelos países ali um pouco antes de 2015, né? Em comum acordo. Então, o país que sair na frente com pesquisa e com produção de tecnologia em alternativas, em energias alternativas, ele vai sair na frente economicamente, porque ele vai poder tanto exportar tecnologia quanto bens, né, de utilização para os outros países, né? E a China, então, depois ela aderiu, posteriormente aderiu ao Protocolo de Quioto, mas os Estados Unidos não, né? Então, não teve negócio. E aí, por último, né, eu queria falar para vocês, então, do Acordo de Paris de 2015, que foi a COP21, né? É a 21ª Conferência das Partes, né? Nessas conferências do clima, né? E o que que se discutiu aí, então, nesse Acordo de Paris, né? No Acordo de Paris também foi predominantemente dedicado às discussões sobre as mudanças climáticas, né? Que ninguém mais no nível governamental de todos os países e também no nível no âmbito da pesquisa científica, ninguém contesta mais, né, que as mudanças climáticas elas são antrópicas, né, elas são causadas pela humanidade, pelos processos econômicos desenvolvidos pela humanidade e não são atribuídas a causas naturais, né, na dinâmica de resfriamento e aquecimento do planeta, tá? Esse Acordo de Paris foi ratificado por 147 países, né? Os países ricos se comprometeram a financiar o desenvolvimento dos países pobres na diminuição dos gases de efeito estufa, em uma meta aqui específica de 100 bilhões de dólares, né? A meta total do clima ali é não permitir a elevação da Terra acima de 2 graus Celsius. Eu vou falar um pouco para vocês sobre isso na aula de mudanças climáticas, né? Falar, 2 graus, o que que é 2 graus, né? Mas a metodologia de medição da temperatura da Terra, ela considera zilhões de dados, né? E eu só posso falar para vocês, assim, que 2 graus é uma quantidade absurda, assim, sabe, de aquecimento, né, que tem a capacidade de modificar muito o funcionamento dos ecossistemas e tem capacidade de causar impactos gigantescos, assim, na transformação da dinâmica, né, de clima, da biodiversidade, né, da vegetação, da terra, tá? Dos ecossistemas, né, em geral. E aí, o que que ficou estabelecido nesse acordo, né? Que cada país iria propor sua própria meta de redução, né? Então, da emissão de gases de efeito estufa, de acordo com o seu contexto e sua possibilidade, tá? E o Brasil, então, ele se comprometeu aí com todos os países do mundo, né? Com a redução desses GEE em 35% até 2025 e 43% até 2030, né? A nossa fonte de gases de efeito estufa principalmente a queima e a derrubada de florestas, né? Porque nós não somos um país que é tão industrializado quanto a China, os Estados Unidos ou outros, a Alemanha, né? Então, a nossa principal contribuição na emissão de gases de efeito estufa está relacionada à derrubada da floresta e à queima de madeira também, né? E aí, nesse Acordo de Paris, né, a China e a União Europeia lideram, né?
E os Estados Unidos inicialmente ratificou esse acordo, então ele assinou o acordo, e quando Trump se elegeu, ele retirou o país do Acordo de Paris, né? Então os Estados Unidos pararam de ser um país que contribui com a diminuição dos gases de efeito estufa no governo de Trump, né? Agora, com a eleição do Biden, né, ele publicou esse tweet aqui que eu até trouxe para vocês. Tweet não é documento, né? E ele está se comprometendo a voltar ao Acordo de Paris. Espero que cumpra essa promessa, né? O mundo inteiro está de olho e esperando isso, né? Que os Estados Unidos é um dos países maiores emissores de gases de efeito estufa na atmosfera, né? Então, não pode simplesmente se retirar de um acordo e fingir que nada está acontecendo. E só para a gente fechar, então, né, o que a gente falou nessa segunda parte da videoaula foi sobre os encontros ambientais, né, principalmente aí capitaneados pela ONU, né, primeiro lá de Estocolmo 72, né, no qual os países se dividiram entre preservacionistas e desenvolvimentistas e não chegaram a acordos, né, depois a Rio 92, que foi aquela grande, importantíssima conferência, né, que deu origem tanto é, as conferências sobre o clima e sobre biodiversidade, a Agenda 21, a Carta da Terra, né? E que ela, pela primeira vez, né, em nível intergovernamental, se abordou essa questão da forma política, da diferença entre o desenvolvimento, processo de desenvolvimento dos países ricos e pobres, né? A Conferência de Joanesburgo, que foi, assim, em termos de contribuição, né, foi bem menor, na verdade, mas tratou sobre a biodiversidade e o acesso à água potável. E depois a Rio 92, que foi gigantesca, mas que em termos de acordo não foi grande, não teve grande contribuição, a não ser pelas metas de desenvolvimento sustentável, né? Os objetivos do desenvolvimento sustentável estabelecidos e que, assim, na verdade não são cumpridos, né? E aí a gente também pode falar das iniciativas intergovernamentais que foram tanto o relatório Brundtland, que é o nosso futuro comum, né? Quanto o painel IPCC sobre as mudanças climáticas. E também os protocolos ambientais, né, que foram o protocolo de Montreal, relacionado aos gases que degradam a camada de ozônio, e os dois acordos do clima, né, que foi o protocolo de Quioto, né, que não foi assinado pelos Estados Unidos, e o acordo de Paris, né, que inicialmente foi assinado pelos Estados Unidos e que depois os Estados Unidos se retirou e que o Brasil tem metas aí de redução de emissão de gases de efeito estufa e para 2025 e 2030 e precisa cumprir, né? Então foi isso, tá, pessoal? Aqui estão as referências que eu utilizei nessa aula, tá? Espero que vocês tenham aproveitado. Até mais, turma!